Fala galera, boa noite. Estamos com mais um programa do Hora do Cafezinho Podcast. Agora que a gente está começando, eu queria lembrar de você de se inscrever no canal, curtir, comentar, deixar comentários aqui, cara. Todos os convidados, eles vêm aqui depois ver se vocês comentaram no episódio dele, cara. E eles ficam, caramba, gosta de responder e às vezes até participar com a gente lá junto no Instagram. Eu costumo não falar isso, né? Mas seguir a gente no Instagram também é muito bom, que ajuda toda a página a crescer, né? Antes de começar, a gente gosta de sempre agradecer os nossos apoiadores. Bar do Chuveiro junto com a gente, Isoangra, Vieira Contabilidade. Sem vocês nada disso seria possível, né? Então se vocês não seguem esses Instagrams lá na rede social, já vai lá, entra, segue eles que também ajuda o Hora do Cafezinho a crescer. Hoje a gente está aqui, vou começar dando um spoiler que vocês não sabem. Administrador de empresa, jornalista e colunista social. Além disso, diretor-geral do jornal ETN e influenciador digital. André, seja bem-vindo a uma Hora do Cafezinho Podcast. Ô, meu querido, muito obrigado primeiramente a você, Leonardo, pelo convite. É uma honra poder estar participando desse podcast tão maravilhoso que é a Hora do Cafezinho, que eu sou muito fã mesmo, sempre te assisto, já vi pessoas maravilhosas aqui, então estou muito lisonjeado de estar aqui. Mais uma vez agradecer a você pelo convite e dizer que estou aqui inteira disposição para falar um pouco sobre a minha vida pessoal, profissional, principalmente profissional, para contar um pouco das minhas histórias e falar um pouco desses longos 27 anos aí do Jornal ETN que foram completados agora no mês de junho. E eu estou lisonjeado de receber aqui você, André, que já participou na trajetória de Angra de grandes jornais, grandes programas que já tivemos aqui, sempre esteve presente, Rádio Costa Azul, dentre outros. Então, ter você aqui na Hora do Cafezinho é uma honra, que você tem que saber o tamanho do significado que o podcast está tomando para a região de Angra. A gente sempre começa contando a história do convidado, né? Porque aí a gente tem um norte pra gente caminhar dentro dessa conversa aqui. Queria que você compartilhasse um pouco aí sobre a sua história, que acho que muita gente quer saber, André. E antes de falar sobre a minha história, eu quero dizer a você que esse é o primeiro podcast, tá? Que eu participo aqui, tá? Do seu podcast. Tô muito lisonjeado também por isso também, porque aqui a Hora do Cafezinho é o primeiro que eu participo. Então, queria também deixar isso aqui registrado antes de começar a falar sobre um pouco da minha história. Então, a minha história, ela começou em Angra desde 1986, Leonardo, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci na Baixada Fluminense, Duque de Caxias. De Duque de Caxias eu fui morar no bairro da Tijuca, né, ali na zona norte do Rio de Janeiro, e eu, pelos meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, vim para Angra do Reis, caí nessa cidade maravilhosa, que assim, com muita honra, né, tô aqui há mais de 30 anos. E esses longos da vida aí, né, esses períodos todos, e tudo acontece muito assim, tudo é certo, porque quando você é criança, você tem aquela ideia, vamos ser médico, advogado, acho que essas são as profissões que as pessoas mais sonham em ser, né, quando elas são crianças, quando nós somos crianças. Então tinha muito essa concepção, né, eu vou ser advogado, vou ser médico, mas tudo vai conforme o comando de Deus, né? Exatamente. E aí, por um acaso, né, quando eu tinha meus 14 anos de idade, né, eu tenho que falar a minha origem, eu tive uma oportunidade de trabalhar no extinto Jornal Maré, em 1988. Fui convidado lá, naquela época minha mãe tentava arrumar emprego para mim e tal. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no Jornal Maré, né? Porque eu me lembro que naquela época não tinha tecnologia nenhuma. Isso nós estamos falando de 1988. O legal é que dentro desse podcast a gente vai poder contar um pouco da sua trajetória em relação paralelo à história do jornalismo, né? Exato, porque eu tenho que dizer para que os seus, né, espectadores aqui possam saber como o André Teixeira, ele é o André Teixeira hoje do Jornal ET. Então tem uma história por trás disso, existe uma raiz por trás disso. Então a gente tem que falar, né, até pra gente poder chegar até os dias de hoje. Claro, com certeza. E aí, essa história surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no jornal, mas naquela época, você imagina, isso em 1988. Os jornais eram feitos com uns negocinhos lá, com montagem, eram feitos por montagem. Aí surgiu eu poder trabalhar na área na parte de montagem. Só que nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na parte de distribuição. Uma pessoa tinha sido mandada embora. Olha, André, então agora você vai trabalhar como na parte de distribuição do jornal. Você vai auxiliar o chefe que é responsável pela parte de distribuição. Aí fui. Isso com 14 anos de idade, tá? Isso já em Angra? Em Angra, no Jornal Maré. Então, já tô falando da minha trajetória em Angra. Ah, legal. Tá, então, você é bem novo para Angra, né? Exato. Vim pra cá em 86, né? Então, vim do Rio pra cá em 1986. Aí veio em 88. Você entrou pro Jornal Maré. Maré e surgiu e fui trabalhar nessa parte de distribuição. Aí trabalhei e tal. E
quando houve 1 ano, 2 anos depois, houve um corte lá no Jornal Maré, e aí o meu chefe foi mandado embora, e eu com 17 anos acabei virando o chefe responsável pela distribuição do Jornal Maré. Eu fui responsável de 88 a 93. E aí foi essa trajetória, que até aí não era algo ligado. Mas eu estava dentro do jornalismo. Então, não foi o jornalismo que... Você que escolheu o jornalismo que te escolheu... Exatamente, porque eu fui trabalhar nessa parte de distribuição, né? Mas a gente estava ali naquela época, nos áureos tempos da Rádio Angra, né? Que era um grupo, o Jornal Maré e Rádio Angra era um grupo, né? Enfim, aí só que eu era do Jornal Maré. E a gente vivia ali, eu me lembro que tinha um programa na Rádio Angra, que como todas as sextas eu tinha que chegar muito cedo no Jornal Maré para fazer distribuição, tinha um programa lá que abria, que eu me lembro que era o Walter Guida, as pessoas não sei se lembram. E aí eu ia lá, ficava no estúdio aguardando o jornal chegar, aí acabei virando o André dos Abraços. Aí lá no programa do Walter ele me colocou para mandar abraço, enquanto o jornal não chegava, que eu tinha que esperar o jornal chegar para fazer a distribuição. Aí dali veio, fui responsável, aí fiquei no Jornal Maré de 88 a 93, aí quando foi em 93 eu recebi uma proposta, né, para trabalhar no Instituto Jornal Tribuna, que foi um outro jornal em Angra, que existiu em Angra, que também hoje já não existe mais. De 93. Aí fui trabalhar também nessa parte de distribuição. E aí fiquei de 93 e agora vem exatamente o ETN. Agora a gente vai falar sobre a distribuição. Era logística? Ou era você já escrevia para o jornal? Não, a distribuição não. Eu já era o processo final. Eu era responsável para distribuir o jornal nas bancas de jornais, então aos assinantes. A distribuição. Até aí eu não tinha uma ligação direta com o jornalismo. Eu via lá eles fazendo o jornal, mas não era a minha função. Minha função era ser responsável pela parte de distribuição desses 2 jornais. Para Angra? Exatamente. Os assinantes, fazer com que chegasse às bancas de jornal, porque naquela época o jornal era impresso, né? E aos assinantes. Então, a responsabilidade era minha. Então, esse já era o processo final. O jornal pronto e distribuir. E aí, fiquei no Jornal Tribuna de 93 a 96. E aqui agora vem a história do Jornal ETN. Agora a gente vai falar sobre o ETN. Aí, nessa época, o Jornal Tribuna sofreu uma crise financeira muito grande e tal. E um grupo de pessoas, né? Inclusive, na época, o jornalista Beto Carmona, que eu quero mandar um abraço aqui pro Beto Carmona. Um abraço, Beto, saudoso jornalista aqui de Angra dos Reis. Que nós trabalhamos juntos, eu e Beto Carmona, trabalhamos no Maré, no Tribuna. Beto, nós nos conhecemos desde essa época de 1988. E aí o Beto veio com esse projeto. Que o Beto hoje é a nossa referência no jornalismo esportivo, aqui em Angra dos Reis, né? E o Beto, nessa época... veio com um projeto, eu quero criar um jornal de esporte e quero você, André Teixeira, fulano, beltrano e ciclano. Nós fomos um grupo de 4 pessoas e ele queria, eu era muito experiente nessa parte de distribuição, ele quis, né? E cada uma das outras pessoas, um social, outro na comercial e outro na questão policial. E ele como editor geral, né? Por ele ser jornalista e tal. E aí veio, só que como eu e o Beto, nós tínhamos uma relação também de uma amizade muito forte, e ele confiava muito em mim, e ele era o dono do jornal, eu também acabei acumulando essa parte administrativa com ele. Acabei fazendo essa parte, acumulei como responsável da distribuição do jornal ETN, Esporte Total e Notícias, e acabei ficando. E aí veio esse projeto que o Beto quis colocar em prática. Sim. E aí até nós estávamos falando aqui no bastidores, aqui contando para você. E aí a gente veio, Beto, vamos falar sobre... Porque na verdade o projeto era para ser um jornal de esporte. Esporte total. ETN, esporte total. Só que a gente conseguiu mudar a cabeça dele. Beto, vamos passar para as notícias para que o jornal possa ter coluna social, para que o jornal pudesse ter notícias da cidade, outros tipos de notícias, na época ter classificados, porque isso ia dar mais um engajamento. Quer dizer, não existe essa palavra engajamento naquela época, né? Hoje a gente fala, né? Digamos, uma coisa mais ou menos assim, né, Leonardo? Mas já entendi, a lógica funcionava da mesma forma. Exatamente. Né? E aí ele se catou, aí acabou virando Esporte Total e Notícias. Aí desse projeto o jornal acabou falando sobre esporte, não só sobre esporte, mas como então ele já nasceu falando sobre tudo. Tudo, sobre a cidade de Angra dos Reis. E aí veio esse projeto e tal, seguimos, né? E foi muito engraçado, foi um projeto muito audacioso, porque eu me lembro que foi um grupo, só para finalizar sobre o Jornal Tribuna, que era um grupo que trabalhava no Jornal Tribuna. Nós saímos do Tribuna, porque como o Tribuna entrou numa crise financeira muito forte, né? Então aí o Beto veio com esse projeto, aí esse grupo, né? Nós saímos do Tribuna e automaticamente fundamos o ETN. E foi com todo esse projeto que eu acabei de dizer aqui agora. Aí nós seguimos aí com a primeira edição, que saiu no dia 12 de junho de 1996. 12 de junho de
Dia dos Namorados? Dia dos Namorados, exatamente. 96, né? Edição 000. E aí veio todo esse projeto, seguimos jornal de circulação semanal, uma vez por semana. E eu me lembro, Leonardo, que é bom contar essas nossas origens. Que eu gosto de ouvir essas histórias. Que a gente... Era muito engraçado. O Beto, ele tinha um amigo dele que era um engenheiro, trabalhava com engenharia, que emprestou a sala dele pra gente, emprestou uma mesa pra gente, e que essa única mesa nós dividíamos entre nós. Caramba! Pro Beto, pra diagramadora... Uma mesa para todos nós. E foi seguindo, a gente abraçou esse projeto. Realmente muito ousado, né? Porque hoje você fala assim, hoje talvez a gente vive numa geração muito mais ousada, né? Se a gente for olhar isso praticamente, são 27 anos, né? Para ser mais exato. Naquela época era mais difícil ainda ser ousado, né? Salvo as devidas proporções. E acho interessantíssimo ouvir isso de você, porque até então vocês trabalhavam em algumas... Vocês sempre trabalharam com jornalismo, mas cada um com a sua expertise ali. Mas fundar um jornal, um negócio totalmente diferente, era uma novidade, né, para vocês. Com certeza. E assim, foi um projeto muito audacioso, que eu me lembro que eu também trabalhava, como eu era responsável pela parte de distribuição, eu tinha que vender a assinatura do jornal. Eu me lembro que o jornal nem existia, consegui vender a assinatura. Olha o risco que a gente correu, né? Você vender uma coisa que fosse um produto que não existe ainda. Então foi muito audacioso, como você disse nas suas palavras aí, né? Então a gente vamos embora, vamos com a cara e a coragem, seja o que Deus quiser, porque a gente ama o que a gente faz, então isso também nos ajuda. Mas foi audacioso, foi um risco muito grande. Só para critério de curiosidade, na época, vocês fizeram algum investimento financeiro para... Pior que não. Foi na cara e a coragem mesmo. Foi com a ajuda dos amigos. Nós, né, que abraçamos esse projeto, a gente abraçou no sentido que a gente... Não, Beto, vamos te ajudar, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai ganhando, dando os nossos rendimentos. Mas foi na cara e a coragem. Primeira edição, vocês conseguiram imprimir quantos jornais para distribuir assim? Eu me lembro, se não me falha a memória, Leonardo, eu acho que nós rodamos em torno de uns 3.000 exemplares. 3.000 exemplares na época, foi. 3.000 exemplares. E a gente já fala, gente, como é que a gente vai pagar a gráfica, o custo gráfico? Porque existe um custo operacional, porque Angra não tem gráfica, como não tem até hoje, motorista e tal, a gente tem que pagar a gráfica, tinha que pagar independente. Então foi um projeto muito audacioso mesmo. Assim, foi assim, com muita luta, com muita perseverança mesmo. E vocês já queriam ser um jornal semanal? Já é o projeto até hoje. Ele foi feito para ser semanal e continua sendo até hoje. E aí veio esse projeto do Esporte Total, o Beto na frente, a gente só que quando foi em 97, o Beto Carmona teve que ir embora de Angra. O Beto teve um problema de ordem pessoal e ele tinha que largar Angra. Ele não ia ter mais condições de poder levar o jornal à frente. Ele veio até com a proposta de querer fechar. Então eu, junto com esse grupo que fundamos o jornal, a gente falou para ele, Beto, você passaria para a gente a titularidade do jornal, a gente segue com o jornal, a gente constitui uma nova empresa e você passa para a gente a titularidade, a gente segue. E foi muito engraçado. E ele aceitou, porque ele não ia ficar mais aqui. A gente fez. E foi muito engraçado, que é bom falar nisso, porque eu me lembro, Leonardo, que algumas pessoas falaram assim, esse jornal não vai durar 6 meses. Falaram, porque assim, estava tudo no início, o jornal só tinha feito 1 ano. Sim. E aí foi, como eu já estava, como eu já ajudava o Beto nessa questão administrativa, financeira, então vamos embora. Então a gente constituiu a empresa nova e seguimos, aí a gente veio com os projetos novos, aí a gente... Foi assim, a luta foi muito grande como ela é até hoje. Sim. E, acho que essa questão do pessoal achar que não ia durar muito tempo, né? É até legal de falar, porque Angra é uma cidade pequena e acredito que há 20 anos atrás era menor ainda. Então já existiam jornais consolidados na época que eles imaginavam que vocês não conseguiriam fazer frente a eles, né? Exatamente. Imagina um jovem como eu, que tinha naquela época 20 e tantos anos, 25 anos. Eles não vão conseguir. Mas assim, aí eu acabei ficando na linha de frente mesmo. Aí você ficou como, desde então, diretor geral. Exatamente. Tinha os meus sócios, o Rosenberg na época, a Mary e outros que passaram e tal, mas eu ali na linha de frente. Eu, assim, que segurava a mesma onda. Mas vambora, porque, eu tinha um amor e tenho um amor até hoje pelo que eu faço. Tudo que eu me proponho a fazer, Leonardo, eu faço com amor, com dedicação. E aí vem, mas assim, foi muito audacioso. Aí eu me lembro que aí quando foi em 98,
a gente ganhou a primeira licitação da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Naquela época, a Prefeitura e a Câmara não tinham um boletim oficial. Então, eles usavam os jornais, né, da cidade, como Maré durante muitos anos, foi o diário oficial da Prefeitura de Angra e tal. Aí a gente veio a licitação da Câmara em 98, aí o Jornal Esporte Total virou órgão oficial da Câmara Municipal de Angra dos Reis, onde nós publicávamos, né, nós éramos o diário, os atos da Câmara, né. E a coisa foi indo, mas mesmo assim, a luta foi árdua, e foi. Eu fico imaginando a questão da dificuldade, cara. Eu falo aqui, vou trazendo aqui pro podcast. Eu tento gravar geralmente um programa por semana. E, cara, é muito difícil. Muito difícil pra pessoa. Olha só a sua logística, como é que é. Não é fácil. Isso porque eu sento aqui por 2 horas pra conversar com uma pessoa que eu convido e é tudo ao vivo, como pode dizer, é tudo aqui no improviso. Fico imaginando uma redação que você tem que dirigir toda semana durante 27 anos. Exatamente. Olha, teve vezes que eu botava a mão na minha cabeça, eu falava, gente, o que vai acontecer comigo? Porque hoje eu não tenho dinheiro pra pagar a gráfica. Eu juro por Deus, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu falo isso em público. Eu acho que eu tô dando testemunho. Assim, eu acho que tudo que eu quero falar aqui, que eu vou falar aqui, que eu estou falando aqui, isso sirva até de motivação para outras pessoas. Porque a gente tem que persistir naquilo que a gente quer. E no que acredita, né? E não acredita. E acho que em nenhum momento você deixou de acreditar no... Nenhum momento. Eu me lembro, gente, meu Deus, como é que eu vou pagar... Porque aí a gente já passou a ter funcionários. Eu falei, gente, como é que eu vou pagar? A gente já saiu para uma sala. Eu me lembro que a gente ficou durante muitos anos, depois que o Beto saiu, a gente ficou ali nos Bittencourt, ali em cima como diria, era inclusive até o estúdio do Rafão, ali do lado da Matriz. E depois nós passamos ali para Coronel Carvalho, era o antigo restaurante Ponto Zero, ficamos ali. E depois nós fomos lá para o Andra Shopping, onde nós ficamos durante 20 anos. Nós recebemos uma proposta boa de uma sala lá na época, que a gente conseguiu permutar. Nós ficamos até 2021 agora. E aí as coisas foram indo, né? Aí nesse período, aí vem nesse período agora, né? No ano de 2000, aí a gente conseguiu ganhar a licitação da Prefeitura de Angra. Aí o Jornal Esporte Total acabou também virando diário oficial da Prefeitura de Angra. Nós fomos diário oficial. É bom contar essas histórias, né? A gente tinha que fazer os atos publicar. Me lembro que teve uma edição que a gente publicou uma edição do ETN de 80 páginas. Normalmente tem quanto pro pessoal saber? Não, hoje já não é 8, porque ele é digital, mas na época a média era 16 páginas. 5 vezes o tamanho. E aí veio esse processo, mas assim, a luta muito árdua, entendeu, Leonardo? Muito árdua. Aí daí a gente foi lá pro Andra Shopping e a coisa foi melhor. Aí nesse meio processo aí que a gente entrou com um projeto de marketing, nós na época contratamos um marqueteiro que nos aconselhou, aí que vem a história do ETN. Porque ETN não existia o ETN. Era esporte. Total e notícia. Todos falavam esporte, total e notícia. Aí a gente falou assim, não, muito grande, né? Porque a gente contratou um marqueteiro no período, acho que foi no ano de 2000, 2005, 2006 e tal. Aí veio essa sigla, não, vamos transformar o jornal para ETN porque fica mais fácil para as pessoas se pronunciarem. Então o ETN hoje, para que as pessoas possam saber, ela é uma sigla. Esporte, total e notícias. Entendeu? Aí veio esse período, aí a gente ganhou a licitação da prefeitura. E aí ficamos com a prefeitura do ano de 2000 a 2005, porque aí a prefeitura de Angra criou o boletim oficial deles, que existe até hoje, e aí não tinha como mais a gente continuar, até uma questão de legalidade. Sim. E aí eu volto a falar para você, e nessa época, quando nós perdemos a prefeitura, óbvio que foi uma porrada. Né? Porque você tem ali um custo ali e tal, e aí você perde, aí que eu digo pra você, isso foi em 2005, aí algumas pessoas também ainda falam, esse jornal agora não vai durar 6 meses. E nós estamos aí no ano de 2023, e o jornal ETN completou 27 anos agora no mês de junho, estamos aí ininterruptamente há 1.434 semanas aí com o jornal ETN. Então é uma história legal contar, aí vem toda essa origem, aí nessa história hoje, né, hoje no jornal praticamente estou eu sozinho, como hoje eu não tenho mais sócios, tenho o Rosenberg Franco também, que eu quero deixar registrado aqui. Só pra gente critério também de curiosidade, tem, tipo assim, na época, tem alguma coisa que, perante, não sei, legislação, alguma coisa, que pode, por que jornal? O que é considerado jornal? Tem que ter um número de colunas, tem que ter um número de falas, tem que ter um número não, ou tem uma... O jornal, ele é o papel, então a gente tem o que a gente chama de diagramação. Você tem o que a gente coloca ali, o projeto inicial,
como a gente faz, como por exemplo, toda semana a gente faz ali, a gente tem uma boneca, a gente chama de boneca, onde a gente faz ali, estipula ali já o que vai ser as colunas e tal, e a gente faz diagrama, né, o jornal, e aí surge a edição, vai nascendo uma edição, né, a cada semana. Então o projeto inicial é esse, o jornal é uma informação, né? É um veículo de informação. Por muito tempo, o maior veículo de informação. Hoje o ETN, eu acho, não tenho certeza que hoje o ETN é o jornal mais antigo da cidade. Né? O ETN hoje ele está à frente do concorrente, né? Acho que é o Jornal Cidade e tal. O Jornal Cidade tem um ano menos do que o ETN. Como o Jornal Maré, que ficou durante quase 40 anos, já não existe mais, já não está mais em circulação. Então hoje o ETN ele é o jornal mais antigo de Angra que está em circulação ainda. Legal saber essa informação. E aí veio, entendeu, Leonardo? Essa história toda, a gente trabalhando aí, graças a Deus, assim, mas é um trabalho árduo. E hoje, né, a gente... nessa era da digitalização, da internet. Foi um desafio enorme, né? E aí veio o ano de 2021, a pandemia, que chegou aí para nos derrubar, né? Essa pandemia horrorosa que todos nós vivemos aí, né? Pessoas que a gente infelizmente perdeu, mas assim, foi um desafio muito grande para mim quando veio a pandemia. Imagino. Por quê? Porque veio a pandemia. Eu falei, o que eu vou fazer? As pessoas me ligando, olha, André, eu vou ter que suspender o anúncio dos nossos maiores anunciantes que eu jamais imaginava. Olha, vamos ter que suspender porque a gente não sabe o que vai acontecer. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu vivo disso, são 24 anos, como é que eu vou jogar 24 anos fora? Aí, como nós já estávamos com a ideia de querer passar o ETN para a plataforma digital... Até então não tinha... Não, era impresso. Só impresso. E a logística para você fazer um jornal é muito cara, porque primeiro que Angra não tem gráfica. Segundo, você tem que mandar rodar lá fora, no Rio de Janeiro. Você tem que pagar motorista, você tem que pagar para distribuir. Uma gráfica é muito cara, porque o papel é comprado em dólar. Sim, sim. Então é um custo operacional muito alto, e um jornal por semana, e eu não ia ter condições de fazer. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Agora eu vou migrar o jornal para plataforma digital. Porque na época eu não tinha ainda o Instagram do Jornal ETN, eu tinha sim o Facebook. Facebook eu já tinha. E eu falei, André, agora é a hora. Eu acho que a pandemia, tipo assim, ó, a pandemia a gente diz muito que a gente evoluiu 10 anos em um ano, né? Exatamente. Então, algumas empresas que talvez já faziam esse movimento disruptivo de ir para a internet, mas não era comum. Não era. Falar que é hipocrisia, sabe? Não era. A gente tinha a questão do comodismo. Eu falo isso por mim. Porque eu já estava habituado. Não, o jornal era impresso, tudo bonitinho e tal. Então, só que como é que eu ia manter? Não ia ter condições. Então, é agora. Aí que veio o desafio. Seja o que Deus quiser. Aí eu criei o Instagram do Jornal ETN. E você era uma pessoa digital? Né? Já tava, já. Mas assim, confesso a você que não era tanto como sou hoje. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu era. Entendeu, Leonardo? Lógico, sim. Eu tinha o Facebook, eu só tinha o meu Instagram pessoal. Eu acho até que eu não tinha o meu Instagram ainda, pessoal. Se não me falha mais, acho que eu só tinha o Facebook. Porque acho que naquela época, 3, 4 anos atrás, o Instagram tava... Não tem como comparar o que o Instagram é hoje pro que ele era na época da pandemia, o que o TikTok é hoje, quando que era a pandemia. Porque, cara, as pessoas ficaram mais em casa, consumiram muito mais de internet, foi uma bola de neve, né? O pessoal deixou de anunciar no jornal, o jornal deixou de produzir e cada vez mais ia diminuindo. Então as pessoas, onde elas consumiam o conteúdo na internet. E se você ver até os grandes jornais hoje, gigantescos, estão nesse movimento também. E agora, vamos pensar proporcionalmente, né? Os pequenos foram atingidos, os grandes conseguiram sustentar por muito tempo, mas só que já é um reflexo disso, né? Com certeza, exatamente. E aí foi o projeto audacioso. Eu falei assim, olha, seja o que Deus quiser, porque é o que eu sei fazer. Como é que eu vou jogar 24 anos de jornal fora? Isso foi em 2021. Aí, na verdade, 2020, perdão. Porque a pandemia, na verdade, começou em 2020. 2020. Perdão, não foi desde 2021, 2020. Aí veio essa coisa toda. E aí eu falei, vai ser agora. Aí eu migrei. Você migrou total? Migrei totalmente. Falei, seja o que Deus quiser, vambora.
vamos ver o que vai acontecer, porque, tipo assim, é muito complicado, que o meu maior medo, Leonardo, era interromper o jornal. Porque, como eu sempre digo, dou esses meus testemunhos, é a mesma coisa, um vaso quebra, ele não volta a ser mais como era. Verdade. Então eu sinto muito, dou muito esse exemplo. E o meu medo era esse. Eu falei assim, eu não posso parar o jornal, não posso, porque é o que eu sei fazer. Nunca vou jogar fora. Sim, e até trazendo como depoimento aqui do podcast, você tem 1.434 edições. Sem parar. 1.434 semanas. E aqui o podcast, infelizmente, eu tento fazer toda semana, assim, mas já teve semanas que eu não consegui fazer. E minha audiência cai absurdamente, independente do convidado. Se eu manter a frequência de soltar programas, a audiência vai numa crescente. Se eu fico uma semana sem soltar o programa, na outra, eu já perco aquela audiência. Então acho que é muito essa questão de você manter esse cronograma, essa responsabilidade, né? É um compromisso. É o resultado que você tem hoje. E eu quero também ter... Aí veio essa questão, falei, vamos ser agora. Então vou migrar o ETN totalmente, vou criar o Instagram, vou criar listas de transmissão e vou mandar para as pessoas pelo WhatsApp. E aí foi que veio. Aí eu migrei, né? Deixei de fazer ele impresso. Digital, o custo era muito menor. Aí criei o Instagram, porque até aí eu não tinha o Instagram e não postava no Facebook. Eu só postava a capa do ETN no Facebook. Aí eu falei, vou migrar, vou passar tudo pro Instagram e pro Facebook. Vou postar na íntegra, vou continuar com ele quarta. Aí na quarta, porque na verdade o jornal ETN sai toda quarta. Só que na terça-feira, mesmo quando ele era impresso, o jornal já rodava sempre de segunda para terça. E terça, os nossos assinantes sempre recebiam com exclusividade. Os nossos assinantes, parceiros, amigos, anunciantes, recebiam na terça. E aí eu consegui manter isso. Porque hoje os nossos assinantes continuam recebendo na terça, através de listas de transmissão, através de e-mail. E aí na quarta-feira eu pego o jornal, coloco ele na íntegra, nas páginas do ETN, compartilho na minha pessoal, André Teixeira, e no Facebook. E assim nós estamos indo aí há 4 anos já. E aí, até me dá gancho para falar, né? Não é 3 anos, né, no caso, perdão. Não é à toa que você acabou se tornando um influenciador digital da cidade. Aí que vem essa questão do influenciador, né? E aí né? é facilmente entendível pela sua fala que o que acontece. Hoje as pessoas são 30 anos de experiência com isso, com comunicação. E as plataformas, elas mudam. Hoje é o Instagram, amanhã é o TikTok, e vai mudar. Só que a maneira como comunica, a maneira como fala, a maneira como envia a mensagem pro receptor, né? Se a gente trazer lá atrás, quando a gente aprende lá no CA, né? No fundamental, que tem um emissor da mensagem, um receptor da mensagem, não muda. A lógica é sempre a mesma. E o meu medo, nessa época que houve, eu digo que foi uma migração. Eu fiquei com muito receio, porque eu não sabia como é que as pessoas iam receber, porque as pessoas estavam acostumadas a receber o jornal impresso. E eu não sabia como essas pessoas iam reagir, porque era uma novidade na época. Mas eu falei, gente, seja o que Deus quiser, meu negócio era não parar. E muitas pessoas no início falavam, poxa, eu estou acostumado com o papel. E hoje essas pessoas que na época falavam do papel, hoje elas estão assim, acostumadas, porque a humanidade teve que se habituar à internet, independente de questões de jornal ou não, nós seres humanos, quem não tinha o hábito, teve que ser obrigado a entrar nesse mundo. Cada um dentro da sua como é que se fala? Dentro do que ela pode aguentar até aí. Sim, né? E cada um tem o seu time, né? Exatamente, mas tiveram que entrar. Teve jeito, Leonardo. Aí essas pessoas hoje o jornal aí, graças a Deus, isso foi em maio de 2020. Aí eu me lembro também que aí, por conta dessa questão toda, aí eu entreguei lá a loja do jornal lá, que ficou durante muitos anos lá no Angra Shopping. Nós funcionamos lá. Até porque também a minha equipe, mesmo antes da pandemia, olha como é que é a questão da internet. As pessoas, o meu grupo de colaboradores, que eu não faço nada sozinho. Sim. Né? Eu tenho um grupo que me ajuda, que depois eu vou falar dessas pessoas. E eu me lembro que a gente tinha aquele lance de toda segunda-feira, que era o dia do fechamento do jornal, todo mundo ir para a redação. A diagramadora, a editora, o Rosenberg, matéria de polícia, eu escrevendo a coluna, todos ficavam centralizados nas segundas-feiras. Isso já não estava mais acontecendo. As pessoas já estavam produzindo os jornais dentro das suas casas. A minha diagramadora já estava diagramando na casa dela, a minha jornalista já estava... antes da pandemia. Isso foi em 2019, já mesmo assim,
2019, digamos assim, o meu grupo de colaboradores já estavam fazendo as coisas nas suas próprias casas. A tecnologia já era usada. Já era usada. Aí veio, até porque o espaço físico para mim já estava desnecessário no AgraShop. Aí veio toda a pandemia, eu não ia ter condições de pagar aluguel, luz, telefone e tal. Aí o que eu fiz? Montei um escritório do meu apartamento, que eu fico lá até hoje, e vou seguindo. E meu grupo trabalha, cada um dentro das suas casas, mandam tudo para mim e faz todo esse processo do jornal, que aí produzem a edição do Jornal RTM, que a gente começa a trabalhar na sexta com as pautas. Aí eu tenho uma jornalista que trabalha para mim nos finais de semana, faço a minha coluna social, mando para ela prepara tudo, a Rosenberg manda material de polícia, até para que os seus espectadores possam entender toda a logística de como é que funciona o ETN. A gente fecha, aí no domingo juntamos todo esse material, mandamos para nossa diagramadora. Aí na segunda-feira a nossa diagramadora monta o jornal, né? A gente tem um programa no computador, sim, e que cria o jornal e finaliza todo esse processo na segunda. E na terça a gente dispara e na quarta ele é colocado na íntegra nas suas plataformas digitais. Agora eu entendi a dificuldade de convidar ele aqui para vir numa segunda-feira. Entendeu? Né? Porque você tem me marcado para mim segunda. Eu falei, Leonardo, é complicado, porque eu sempre digo para as pessoas, tá? Eu, infelizmente, segunda-feira é só uma eventualidade, se for algum evento que a gente possa ir rapidinho, mas geralmente segunda-feira é um dia que eu me dedico ao fechamento do jornal. Durante 27 anos. Durante 27 anos nesse processo. E aí veio, e tá aí eu tenho, e aí agora a gente vai entrar nessa questão. E aí como André virou um influenciador digital, extremamente conhecido aqui em Angra dos Reis. É uma profissão, mais uma que agora eu digo para as pessoas, né? Eu sou administrador de empresas, eu sou bacharel, virei colunista social, virei jornalista e agora influenciador. O trabalho de influenciador é um trabalho que já vem sendo agregado do jornal, só que agora vem para a internet. Acredito que você sempre foi uma pessoa extremamente conhecida, né? Comunicativa, isso também ajuda muito. E eu falei, gente, eu tenho que também entrar nesse mundo, porque se eu não entrar nesse mundo, assim, é muito complicado a nível de mercado também. Né? Lógico que o meu jornal, ele tá aí firme e forte, graças a Deus, né? Ele, digamos que eu posso dizer que ele é meu carro-chefe, mas eu tinha que ter algo assim para poder complementar o jornal, porque é um trabalho de influenciador que eu falei, gente, eu tenho que estar nesse mundo. Eu já tenho, digamos assim, uma certa técnica. Lógico que para mim também foi muito novo, tá? Sim, apesar dos pesares de eu estar no jornalismo aí, com o jornal há 27 anos, mas foi um desafio para mim, tá, Leonardo? Uma coisa que não era comum, né? Apesar de você nunca teve que ficar na frente das câmeras, né? Porque o jornal sempre as suas palavras foram traduzidas para um papel e ele ia. Mas nunca você tinha que botar a cara ali para apresentar. Exatamente. Eu me lembro que teve uma época que também nesse período aí, eu fazia uma participação lá na Master TV, um programa que tinha lá da Tassi Soares, que agora não me foge a memória o nome do programa, um programa de jornalismo, onde eu ia toda terça-feira para... Naquela época não era spoiler, né? Que eu dava um spoiler, eu falava, assim, mencionava a capa, dava uns flashes daquilo que era um spoiler, né? A verdade é essa. Isso tem uma questão de uns 10 anos, que para mim foi uma experiência muito legal também. Só que era televisão, né, Leonardo? Né? E hoje, eu também não posso aqui também deixar de falar também da Rasca Web Rádio. A Rasca Web Rádio que... Um abraço aí pra galera da Rasca. Abraço aí pro Paulo Negativo, pro Toninho Lopes, pro Nelson, pro Walter, pra todos lá, o Felipe, aqui da padaria Põe Acessórios também, que tá lá, o Felipe Virgílio, o outro Felipe que me fugiu a memória, o Gilberto, o André França, a equipe lá. Aí veio também, eu quero até falar sobre a Rasca Web Rádio, porque a Rasca Web também foi muito importante para esse meu trabalho como influenciador, Leonardo. Legal. Por quê? Porque hoje na Rasca Web, eu vou lá, faço uma participação todas as terças-feiras. E qual horário? Das 9h30 às 10 no programa Rasca On, apresentado pelo querido Toninho Lopes, onde eu dou um spoiler da edição do Jornal Entende. Então, eu digo que a rádio também, olha como tudo se encaixa, né? Porque quando eu fui para a Rasca Web Rádio, eu estava começando meu trabalho como influenciador. E a questão da rádio me ajudou muito com relação à dicção. Você acha que você tinha dificuldade? Não é que eu tivesse dificuldade, mas eu não tinha tanta experiência como eu hoje posso dizer que eu tenho hoje, na questão do falar. Tenho muito que aprender, óbvio. Sim. Mas assim, foi muito fundamental essa questão de eu estar ali na rádio, porque a rádio também foi uma situação nova para mim. Que até eu nunca tinha feito rádio. Eu falei lá no início aqui da minha participação, lá na Rádio Angra, que eu era o André dos Abraços, mas era uma brincadeira, não era uma coisa, era uma coisa informal.
A Arrasca Web não, é uma coisa formal. Eu tenho que estar ali todas as terças-feiras. Isso foi um acordo junto a mim, ao ETN e a Arrasca Web Rádio. Faça chuva, faça sol, eu tenho que estar lá. Às terças-feiras. Tanto é que eu tô lá, se você entrar no site, eu tô lá, eu faço parte da equipe da rádio. Então, a questão da rádio me ajudou muito, Leonardo, nessa questão. Porque hoje, de trabalhar como influenciador, você estar o tempo todo ali falando. E o trabalho do influenciador é você. Então, é muito a questão do influenciador, né? Eu acho talvez muitas das pessoas que queiram se tornar influenciador, não há nada do que como definir um influenciador a questão da autenticidade. Exato. E exatamente, e você, para ser influenciador, você tem que ser autêntico. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu também. Compartilho da mesma. Não adianta quanto mais você forçar alguma situação, eu não forço. Ou forçar alguma coisa que normalmente não acontece, você não vai influenciar ninguém, porque o forçar, as pessoas já conhecem, né? Conhecem. E eu sou muito natural dentro do meu trabalho como influenciador. Eu sou ali, aquele ali é o André Teixeira. Você pode ter certeza que aquele é o André Teixeira. E até dando esse feedback assim pra você, cara, se a gente for comparar outros influenciadores da nova geração, você caminha para um modelo totalmente diferente. É porque o meu modelo, o meu nicho é um nicho mais ligado ao jornalismo, é um nicho ligado mais ao social que eu faço, que já é um trabalho que eu já faço como colunista social há mais de 15 anos. Então, na verdade, é uma continuação de um trabalho no ETN que se transformou como influenciador. Sim, e até bom você falar dessa questão de nicho, das características, de tudo, que aí as pessoas entendem, né? Que você não vai agradar todo mundo. Não vou agradar. Eu tenho o público dos meus colegas influenciadores, quero mandar um abraço para todos eles aqui, para Luci Bebel, para Chadinho, para todos, Maicon Renan, todos os queridos influenciadores da nossa cidade, o querido Murilo também que está aqui nos bastidores também, que é um influenciador da cidade, a todos esses meus colegas, que eu aprendo muito com eles também. Né? A gente aprende agora, lógico, que cada um tem o seu quadrado. Como eu disse pra você, eu sou uma pessoa que o meu trabalho como influenciador... Eu não sou um influenciador de TikTok. Não sou. Eu não tenho esse meu nicho. Mas você tá lá no TikTok. Tenho meu TikTok, lógico. Mas você pode ver que as minhas postagens são postagens voltadas mais ligadas para o jornalismo, voltadas mais para o entretenimento, né, para o social, porque como eu vou, por exemplo, vou para os shows lá, eu coloco lá, as pessoas acham muito legal. As pessoas, parece que eu tô lá com você assistindo o show. Então, o meu trabalho como influenciador é esse. E quando você descobriu assim, cara, que você tava virando um influenciador digital? A partir do momento que eu vi que era uma coisa que estava ficando fixa para todos nós. É uma coisa que eu, assim, por eu já estar na área da comunicação, isso já me ajudou muito. Sim. Obviamente. Isso ajuda, essa minha experiência de anos com um jornal, de estar dentro de um veículo de comunicação, isso me ajuda muito, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de falar, sempre gostei de interagir e tal. Então eu falei, não, acho que agora isso tem a ver comigo. E além de ter a ver comigo, eu acho que é uma coisa que eu tenho que também estar dentro dela, como eu disse aqui, para também estar inserido dentro do mercado. Teve alguma empresa que falou assim, cara, André, eu quero você fazendo marketing da minha empresa, falando sobre a minha empresa? Sim, tem. Hoje, por exemplo, eu posso citar o meu aqui? Não, eu sei que você vai citar vários aí, mas teve uma primeira empresa que falou assim, acreditou em você e falou assim, Léo, André, você tem tudo a ver com a minha... Então, o que exatamente tem, justamente é uma das que hoje eu posso dizer que é o Atenas Buffet. Que agora que está comigo já há um mês, porque eles falaram para mim, a Lorena, o Elias, quero mandar um abraço aqui para eles lá, são os proprietários aí do Atenas, que eles falaram, André, eu quero você, porque você é o perfil que a gente quer. Respondendo a sua pergunta, entendeu? E então isso aí, existem isso. Como tem, obviamente, perfis meus que de algumas marcas que não se encaixam, que encaixam para a Lucy, que se encaixam para o Achadinho, para os outros demais, cada um, né, dentro do seu quadrado. Como eu disse para você, o meu trabalho como influenciador é um trabalho voltado para o jornalismo e para o entretenimento. Quando eu digo entretenimento, principalmente a questão social, sim, que é uma coisa que eu já faço. Tanto é que o Atenas Buffet me contratou por quê? Porque eles fazem festa, eles realizam sonhos, eles montam toda a estrutura de uma festa. Então, por eu ter esse trabalho meu como colunista social e agora agregado ao trabalho de influenciador, é o trabalho que eles falaram, é você que eu quero por conta desse seu trabalho. Hoje você tem outras empresas além dessa que se você quiser citá-las aqui. Tenho, quero aqui falar do Rede Marketing, né? Que é uma empresa séria da nossa cidade.
e que eu tô lá também, sou um dos que representam lá, inclusive, o Rede Marketing. Por que o Rede Marketing? Porque eu fui para o Rede Marketing, por quê? Pelo fato de eu treinar. Porque as marcas te chamam, como você mesmo disse aqui, porque cada um tem que ter algum perfil para que se encaixe dentro da empresa, da marca. Porque também se você não encaixar, a marca não vai te querer. Exatamente. Não adianta ser influenciador, por isso que eu digo, cada um tem, né, o seu trabalho. Então, por exemplo, o Rede Marketing. Por que o Rede Marketing me contratou? Porque eu pratico atividade física. Eu sou diabético, tipo 2. Né? Então, eu sou uma pessoa que vou ter que eternizar dentro de uma academia. Então, eu treino, né, regularmente, e eu tenho que treinar por causa da minha diabetes. Então, não, com o Rede Marketing eu quero você, André, porque quando nós tivemos que mostrar algum produto lá, que você tem a ver com essa questão diet de academia. Eu não posso, por exemplo, chegar lá quando tem uma promoção de chocolate, fazer. Mas os produtos que existem lá, que são voltados para aquelas pessoas que treinam, então aí que eles me chamaram para ser hoje um dos influenciadores deles lá. Uma empresa gigantesca da cidade. Exatamente. Né? O maior mercado da cidade. Exatamente. Óbvio que tem algumas coisas que a gente faz aleatoriamente, como agora recentemente Festival de Inverno, que foi uma degustação de queijos e vinhos, como é um evento que, digamos assim, chamamos de um evento institucional, aí eles chamam todos os influenciadores lá. Mas o meu foco junto ao Rede Marketing principal, por ter ido trabalhar lá, foi focado nessa questão minha, por eu treinar. Sim. Né? E foi essa parte aí. E você sempre compartilhou também dicas e tudo do que você gosta, né? Não necessariamente de maneira intencional, né? Exatamente. Sempre compartilhou. E hoje eu tenho, né, respondendo aqui, a Drogatur, que a Drogatur também fiquei muito feliz quando recebi o convite, porque o Jonathan, o André, eu gosto do seu trabalho, então isso vai até em resposta ao que você me perguntou. Né? Porque cada marca me chamou justamente por isso, porque eles se identificaram com o meu trabalho, se identificam com o meu trabalho, como foi a Drogatur, que me chamou, André, eu quero você lá, porque eu gosto do seu trabalho, na verdade, a Drogatur me chamou porque eu sou o único homem influenciador da Drogatur. Olha isso, e para quem não sabe, porque tem outras pessoas que acompanham sem ser de Angra, maior mercado de Angra é a maior rede de farmácia de Angra. E eles me chamaram, a Drogatur, por eu sou até hoje o único homem influenciador, porque as outras são todas mulheres. Olha que bacana. Vou chamar você, André, porque você é o único homem que a gente não tinha, eles não tinham, e eles me chamaram. Então o foco foi esse também. Aí hoje eu tenho a RJ.net, que é a antiga Net Angra, eu tenho o Felipe Sushi Man, eu tenho o Yacht Club aqui da BAN. E hoje, agora dando uma dica aí pro telespectador, né? Se uma pessoa ela quer se tornar um influenciador digital, que dica você daria para essa pessoa? Primeiro, para que ela seja uma pessoa despojada. Que você tem que ser uma pessoa despojada para você ser um influenciador. Você tem que ser, que nem a gente tem um Murilo aqui que vai lá para os eventos, que faz as brincadeiras dele. Aquilo ali você tem que... Bom, se para ignorar as pessoas que estão em volta de você e fazer seu trabalho. Porque as pessoas às vezes ficam muito preocupadas em gravar. No início até ficava um pouco assim, né? Então, primeiro é isso, a pessoa tem que ser despojada. É legal você falar dessa questão, que o pessoal acha que é tudo natural, né? Não, Você falar que no início era difícil. Foi. Como eu disse aqui, eu tô há 27 anos no mercado da área da comunicação. Mas cada trabalho que vem, por mais que você seja dentro da sua área, mas é um trabalho desafiador, porque você tem que estar ali botando a sua cara. Eu nunca fiquei ali, digamos assim, o dia inteiro na internet, porque todos os dias a gente tem conteúdo. Tem que ter conteúdo. Tem que ter. Então, hoje foi. Então, as pessoas ficam, então, primeiro é você ser despojado. E segundo, você ter que agir com naturalidade, porque o influenciador é isso. Você tem que ser você. Perfeito. Óbvio que você tem que seguir uma regra, tem que ser ético, você tem que saber também. É a mesma coisa. Se quero também mandar um abraço aqui para o Espaço Marta Matá também, que é uma grande parceira minha lá também. Mas é a mesma coisa. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem pra mim. André, eu quero muito você. E também a gente tem que ter esse cuidado também. O que foi sobre alguma coisa que não tinha nada a ver com o meu perfil. Porque tem isso também, Leonardo. A gente não pode aceitar. A gente tem que ver também se você se encaixa com aquilo. Perfeito. Porque você tem o seu perfil. Cada influenciador tem o seu perfil. E você que, trazendo uma lógica assim, né, cara, se você quer ser um influenciador digital, né, você tem que entender qual o tipo de público que você fala, né, e aí entra até a questão da ética, porque dependendo se você, não adianta você ser um cara que quer estar com empresas sérias
e você no seu internet, na sua rede social, que seja, você só compartilha coisa de bobeira. Então, muitas das vezes não tem nada a ver. Exatamente. Depois, entender se você quer ser um influenciador digital, eu acho que não tem como você escolher ser um influenciador digital, igual a gente falou que o jornalismo te escolheu. A internet te escolhe para você ser um influenciador digital. Muitos dizem, eu quero ser um influenciador digital. Isso eu acho que não existe. Você tem que ser, exatamente. Eu acho que dependendo da sua trajetória, você vai caminhar para isso, vai começar a influenciar pessoas através disso, né? E aí, a partir do momento que você vê que você está tornando uma proporção ali que normalmente não é comum para os outros, é você ser estratégico, né? Exatamente. É que nem, por exemplo, né? Eu acho que uma coisa, quando a gente fala de ética, é a mesma coisa hoje. Hoje eu represento uma das maiores marcas do mercado da cidade, o Rede Marketing. É a mesma coisa, o concorrente me chamar, eu não vou aceitar. Como agora recentemente. Angra tem muitas farmácias agora, né? Tem muitas farmácias. Inclusive vai abrir mais uma. Vai, inclusive essa que vai abrir até me chamou. Falei, muito obrigado, mas não posso porque eu tenho a Drogasil. Eu acho que isso até é uma falta de respeito para a pessoa que está ali, que quer queira ou não, são meus clientes fixos. Esses que eu acabei de citar aqui agora, todos eles, entendeu? São meus clientes fixos que eu tenho ali. Tenho um contrato com eles, contratos por tempo indeterminado. Então, jamais eu vou chamar, um exemplo dessa farmácia que me chamou agora, agradeci de coração, mas falei, não posso, porque eu represento a marca Drogasil. Eu tô toda semana ali gravando na Drogasil. E é legal de você falar essa parte contratual, né? Que eu acho que o influenciador tem que ter esse cuidado. Muitas das vezes é uma parte muito pouco falada, mas eu acho que você teve essa expertise do comercial do jornal, né? E você conseguiu transformar isso para sua... Sim, porque a parte comercial também foi uma parte que eu sempre gostei muito, sempre gosto muito. Tanto é que, se você pegar hoje o ETN, né? O ETN, quem cuida da parte comercial toda sou eu. Você quem vende o jornal? Eu que vendo as publicidades quando vem. Eu que comercializo. Eu não tenho outra pessoa. Então, por isso que eu falo, a gente trabalha, que as pessoas que olham que nem você está aqui fazendo o seu programa aqui você tem toda uma logística por trás de você que não é fácil você montar. Cada um dentro, que nem eu, por exemplo. Eu tenho o meu jornal, tenho meu trabalho como influenciador, mas, por exemplo, faça chuva ou faça sol, domingo eu tenho que acordar e fechar o meu jornal, Leonardo. Porque senão atrapalha toda uma logística. Que depende, que é toda uma cadeia. Sim, sim. Entendeu? Tem um menino que faz a capa do ETN, inclusive quero mandar um abraço também para ele, depois eu vou falar dos meus colegas, do Avalanche, do Amaury Guimarães, a agência dele que faz a capa do ETN, a gente tem a capa especificamente, quem faz é a agência. Então tem todo um trabalho, que se eu não fizer o meu trabalho no domingo, vai atrapalhar o trabalho da Ludmilla, vai atrapalhar o trabalho do Rosenberg, vai atrapalhar o trabalho da Regina e vai atrapalhar o trabalho do Amaury. Então é compromissos, e sem falar de compromissos. Então isso é muito sério também, quando você se tem algo a fazer. Porque você trabalhar como influenciador, isso é muito sério, é um compromisso que você tem que ter. Não é um trabalho qualquer. Cada um dentro do seu nicho. Então eu acho que para ser influenciador também, a pessoa tem que ter comprometimento com as coisas. Sim, legal de entender que ser influenciador também é ser uma pessoa... Uma empresa. Tem que ter as mesmas responsabilidades que uma empresa tem. Exatamente. E acho que você conseguiu transferir isso muito bem do jornal, né? Da expertise que você teve ao longo da vida, né? Para o que você se tornou hoje. Exatamente. E acho que muitas das vezes as pessoas que olham de fora não têm essa dimensão. Não tem, acha, porque o André Teixeira... A gente trabalha muito, Leonardo. Apesar do meu jornal ter 27 anos, mas o meu trabalho até hoje é um trabalho muito árduo. Ainda, porque eu tenho pessoas por trás de mim que trabalham comigo no Jornal ETN principalmente, não digo como influenciador, que é o meu trabalho, mas as pessoas em termos de Jornal ETN, que o Jornal ETN é uma empresa, por mais que seja um grupo pequeno de colaboradores, mas é que eu tenho um compromisso com eles também. Eu vi lá várias pessoas dentro nesse aniversário de 27 anos do Jornal ETN, vários depoimentos bacaníssimos. Exatamente. E até uma parte para você falar dos colaboradores que estão lá com você, né? Então, o Jornal ETN fez 27 anos, né? Então, tipo assim, o que acontece? A gente esse ano focou, cada ano que tem, a gente faz um trabalho institucional a nível de divulgação, de rede social, né? Aí esse ano, mais uma vez, nós fizemos um trabalho focado em cima dos nossos colunistas, Leonardo. Porque hoje nós temos
4 colunistas hoje do Jornal ETN, que a gente chama de colaboradores também. Nós temos a professora Edneia, do Marco Pascoal, que escreve sobre a história e cultura de Angra dos Reis, está com a gente praticamente desde quando o jornal foi fundado. Nós temos o Júnior Vovô, professor de Educação Física, todos em Angra conhecem, Júnior Vovô, né? Que fala sobre vida saudável, né? Uma vez por mês também, sempre na segunda semana do mês. Nós temos a advogada doutora Juliana Barros, que fala sobre o direito previdenciário, e nós temos o Amaury Guimarães, né? Publicitário, que fala sobre internet, redes sociais. Nós temos esses colunistas que são colaboradores mesmos do jornal, que escrevem suas respectivas colunas, cada uma dentro do seu mundo, né? Do seu trabalho. Sim. E interessante porque, como você disse, é uma roda, né? Cada um, você tem um compromisso com o jornal, eles têm um compromisso com você, e sem essa roda girar, cara, eu fico assim, como que você administra isso? Então, mas tanto por isso que eu me tornei administrador de empresas. Porque, assim, quando a gente porque as pessoas têm muito aquela concepção, é um jornal, é a hora do cafezinho. Você tem a sua hora do cafezinho, você tem o seu CNPJ. Sim. Então, quer queira, é uma empresa. Então, o jornal é uma empresa. E que as pessoas têm aquela concepção que quem só trabalha em jornal é jornalista. Não é isso. O jornal é empresa. Então, como eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de administrar, sempre gostei dessa coisa de números também, então tudo se encaixou. Né? Então, aqui minha primeira profissão, como eu disse aqui no início do programa, eu me formei, eu sou bacharel em administração de empresas. Só que foi muito engraçado, que quando eu fui pro jornal, que quando eu fui fazer a faculdade, eu já estava no ETN. Sim. E foi muito engraçado porque eu não precisei fazer um monte de coisa da faculdade. Precisei fazer estágio, porque eu já tinha um jornal que já comprovava, né, que me ajudou muito. Porque geralmente você entra na faculdade para você primeiro ter a teoria, para depois ter a prática. Você já tinha a prática tudo. O meu foi o contrário. Eu, quando entrei na faculdade, eu já tinha a prática e só fui ter a teoria. Então as pessoas têm que saberem isso. Como você falou, André, como é que você consegue? Realmente é administração. E é legal que essa é a missão do podcast. É saber, as pessoas entender que muitas das coisas são empresas, né? Tem pessoas por trás daquilo, não é apenas um veículo de comunicação, né? Exatamente. E além desses colaboradores aos quais eu acabei de citar, que são colunistas do jornal, eu tenho mais 3 colaboradores que eu também não posso deixar de falar, porque eu não faço nada sozinho. Eu tenho que ter um grupo por trás de mim. Eu quero mandar um abraço aqui à jornalista Ludmila Pereira, que também é uma grande colaboradora, que me auxilia nessa parte jornalística. Ela que elabora pra gente as matérias, né? Que faz as matérias do jornal. Tenho aqui o Rosenberg Franco, como eu disse aqui, eu já tinha mandado um abraço para ele, que o Rosenberg foi meu sócio, inclusive o Rosenberg está comigo até hoje, desde a fundação, só que o Rosenberg foi meu sócio até 2019, deixou de ser, mas continua no jornal como colaborador, ele faz as matérias de polícia. E quero a Regina Braz também, que é a nossa diagramadora do jornal, que monta o jornal, né, que faz todo o trabalho de computador, que nós temos um programa que faz o jornal, faz o arquivo do PDF e tal. Sim. Ela que monta o jornal. Mas tem uma história a ser contada ali, né? O que é prioridade, aonde cada coisa tem uma inteligência por trás disso. Exatamente. Então tem essas pessoas que eu quero mandar um abraço carinhoso muito a elas, que são pessoas que estão junto comigo aqui. E quero até fazer uma referência aqui, que eu acho importante também a gente falar sobre quando vê a questão da pandemia. Eu quero até mandar um abraço muito carinhoso, mas reforçar aqui esse abraço para a Regina Braz, para a Ludmila Pereira, para o Rosenberg Franco, que foram pessoas que no momento que eu mais precisei deles, durante a pandemia, eles estiveram do meu lado e como estão até hoje. Então, eu quero fazer esse registro porque eu acho importante a gente falar. Eu não estou aqui falando, eu estou contando a história que eu acho legal aqui para o seu público, Leonardo. Você está aqui para contar essa história hoje graças a essas pessoas. Exatamente, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Se eu sou o que eu sou, é porque eu tenho essas pessoas por trás de mim e por outras que também já passaram pela história do Jornal ETN durante esses 27 anos. Aqui eu vou me desculpar em nome do André, porque são 27 anos, né, galera? Eu tenho certeza que ele lembra. Mas falar aqui dentro de um programa é botar o cara em saia justa. Exatamente. Geral. Então, tipo assim, foram fundamentais, assim, porque nessa hora da pandemia que realmente a gente vê quem são as pessoas com quem a gente pode contar. Agora passando para uma questão de curiosidades, André. Ao longo dessa sua trajetória aí de jornal ETN, teve alguma vez que você pensou assim, o programa não vai sair jornal essa semana? Já, muitas vezes.
principalmente na época, no início do jornal, muitas vezes eu me lembro que eu olhava assim para a fatura da gráfica, gente, eu não sei como é que eu vou pagar isso. E eu ia com a cara e a cara. Eu não tenho vergonha de dizer que em alguns momentos eu ligava para a gráfica, gente, segura essa fatura aí para mim, porque era assim, se você não pagasse, você não rodava o jornal. E como é que você não vai ter o jornal, que era o produto principal? E para você ter o produto principal, você tem a gráfica. Sim. Que tinha que rodar. E naquela época não tinha internet. Porque era um jornal impresso. Então, realmente, foi assim. Foi algo muito desafiador mesmo. De eu ficar realmente preocupado, de eu telefonar para a gráfica, segura. De eu, não tenho vergonha de falar isso aqui, de eu ficar semanas devendo, mas entrava um dinheiro ali, que aí que entrava o meu papel como administrador, né, o Leonardo? Que aí eu tenho que fazer jus ao meu diploma, né? Ao meu primeiro diploma, que é administrador de empresas. Então, acho que tudo isso graças aí a essa questão mesmo por ser um administrador de empresas. Né? E em relação à matéria, sempre teve? Sempre tinha? Sim, a gente sempre tem. Às vezes, tem semanas que quando a gente fechava a edição, a gente tem muito essa coisa do jornalismo. Gente, o que a gente agora vai ter para a semana que vem? A gente sempre achava o que vai ter, não vai ter nada. Mas não adianta, acontece. As coisas vão acontecendo, aí você vai se encaixando e acaba acontecendo e acaba você tendo conteúdo, né? O que a gente fala hoje sobre conteúdo, né? Acaba tendo para fazer sempre, mas sempre vai existir essa preocupação. Que nem eu, por exemplo, até hoje, nos dias de hoje. Quando eu fecho a minha coluna social, às vezes eu penso assim, gente, o que eu vou colocar na outra semana? Porque às vezes tem semanas que sobra e tem semanas que não tem nada. Aí você tem que buscar, porque quer queira ou não, faça chuva, faça sol, o jornal tem que estar ali toda semana. Esse é o trabalho, né? Exatamente. E você dá muita ênfase a essa questão de colunista social. O que é uma coluna social, para traduzir para o pessoal? A coluna social é retratar a sociedade, a nossa cidade, é retratar as festas e tal. É retratar, levar isso. Por isso que eu falo para você, porque eu levo esse trabalho para a internet. Porque que nem agora, esses dias mesmo, eu encontrei com uma pessoa dentro da Drogatour. E antes ela, olha, me abraçou, mas eu acompanho você, eu adoro. Quando você tá mostrando os shows, parece que eu estou dentro dos shows. É muito legal isso, né, Leonardo? Você vê esse feedback, que é o feedback que você tem do seu trabalho. Esses dias eu recebi uma mensagem assim, de uma pessoa totalmente aleatória, falou assim, te admiro tanto. Eu falei, tipo assim, uma pessoa que eu não conheço. Você não imagina, né? E é muito legal essas pessoas, que nem eu também, contando um pouquinho essas histórias, eu me lembro que eu estava dentro do Rede Marketing uma vez, aí eu tô vendo 2 senhoras rodando ali perto de mim, vai e volta, vai. Aí elas passavam, olhavam pra mim. Aí passavam, olhavam pra mim. Aí quando foi, eu te acompanho na internet. Então é tão legal isso, né, Leonardo? Porque isso mostra o resultado do seu trabalho, enfim, mostra que você realmente está no caminho certo. Porque a gente que trabalha nisso, creio todos vocês aqui, você, o Murilo, que faz o trabalho dele também, a gente tem sempre essa preocupação. Será que a gente está conseguindo agradar? Será que a gente está conseguindo fazer com que realmente o que a gente quer está chegando para a pessoa? A gente tem sempre esse friozinho na barriga. Sim. Sempre vai existir esse frio na barriga. Quando não existir é porque não faz mais parte, né, da linha do processo. E acho que a internet, ao mesmo tempo que ela te joga para cima, ela também te joga para baixo, né? Exatamente. Então a gente às vezes recebe esses feedbacks, essas notícias, elas revitalizam. Exatamente. Porque a gente às vezes cria muita expectativa em alguns negócios que não dão muito certo. Às vezes tem coisa que a gente nem cria tanta expectativa e dá muito certo. Então a internet, ela é uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa. E aí, como eu falei pra você, por isso que eu tento ter muito cuidado com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou divulgar, para que aquilo realmente não esteja fora do meu nicho, até para não fazer papel de ridículo também. A gente tem que ter esse cuidado, o trabalho de influenciador. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Que nem eu, por exemplo, queria fazer o trabalho que o Murilo faz. Isso não faz parte do meu perfil, isso é o perfil dele. E ele querer fazer o meu, é mais ou menos por aí. Imagina você ficando calmo. Exatamente. Então eu acho que o influenciador tem que ter muito esse cuidado, coisas que infelizmente existem algumas pessoas que não têm esse cuidado. Lógico que eu não tô aqui jamais para julgar ninguém, tá? É bom falar. Não é julgar, mas eu acho que cada um tem que saber. Eu, por exemplo, eu não vou pegar o meu trabalho, fazer um trabalho igual a Fefezete faz. Não vou fazer isso. Não tem nada, porque eu vou me expor ao ridículo. Eu tenho que saber os meus limites também como influenciador.
como meu trabalho como influenciador. Perfeito. O bom, eu gosto de falar isso, porque aqui o podcast realmente é para isso, para dar opinião, né? Não pode ficar em cima do muro em relação a tudo. E quando você fala isso, realmente as pessoas têm que entender isso. Você não pode fazer tudo. Porque você acaba forçando, como você vê muito isso na internet. Esses dias eu vi, a gente vira e mexe, olha aqui, esses dias, lógico que eu não vou falar aqui, eu não sou doido, né? Mas assim, eu olhando uma pessoa que nunca trabalhou, a pessoa que trabalhou em comércio, trabalha, é dona de um estabelecimento aí que agora do nada resolveu querer ser influencer. Não é que as pessoas não possam ser, não é isso. Todo mundo tem o direito de sonhar, o sol brilha para todos. Sim. Né? Com certeza, tem espaço para todo mundo. Mas você vê uma pessoa que nunca foi desse mundo querer fazer algo que nunca fez, é muito diferente. O Murilo sempre teve esse jeito dele aqui, brincalhão, essas sátiras dele, e ele só dá continuidade a esse trabalho dele no TikTok, nas redes sociais. Já era assim na vida real. Já era assim na vida real. Ele não inventou ser uma pessoa que ele não é. Tô dando muito esse exemplo do Murilo, que o Murilo tá aqui na nossa frente. Sabe, o Murilo tá aqui. Exatamente, né? Ele tá aqui nos bastidores, aqui na parte técnica aqui. Então a gente tem que... E as pessoas querem surgir do nada. Como eu disse, eu, por exemplo, queria fazer o trabalho da Fefezete. Não vou, por isso que eu falo, o meu trabalho, do André Teixeira, como influenciador, é um trabalho voltado para o jornalismo e voltado para o entretenimento. Quando eu digo entretenimento, coluna social. Agora, lógico que eu vou lá no Rio de Marketing, eles querem mostrar para eu vou lá. Isso é natural. Eu acho que até aí, acho que qualquer pessoa pode chegar e pode falar, né? Olha, a promoção tá tendo isso. Isso é até natural, qualquer pessoa. Agora, você querer fazer um trabalho de uma coisa, você querer virar um influenciador, uma coisa que você nunca foi, não tem a ver com o seu perfil, aí isso eu já acho, sabe, não acho legal. Posso até usar eu como exemplo, né? Se você vê assim... dificilmente eu frequento os eventos de Angra. Não necessariamente porque eu não gosto dos eventos de Angra, é porque eu não gosto muito de sair. Você não gosta, é o seu jeito. Aí se do nada eu tô lá, eu nos eventos de Angra filmando, fazendo entrevista, tipo assim, o pessoal fala, ué, você não tem nada a ver com o Léo não tá nos eventos. Então, tipo assim, é forçar uma coisa que eu não sou. Então, dificilmente vocês vão ver eu em evento em Angra, e posso queimar minha língua, né? Nunca diga nunca. Mas não é uma coisa que eu não sou, não faz parte do Léo, né? Não faz parte do Léo influenciador. Eu tenho outras preferências, tenho outras coisas que eu gosto que eu posso comunicar e falar com as pessoas. E as pessoas que me seguem vão entender isso, né? Como você tá aqui no seu trabalho aqui, Hora do Cafezinho. Eu tenho certeza que conhece o Leonardo e Gino pelo A Hora do Cafezinho. Exatamente. E André, a gente tá já meio que caminhando para uma parte final do podcast, né? Na qual a gente pede algumas indicações, né? Eu costumo falar que essa é a melhor parte do podcast. Por quê? Se você segue as pessoas que as pessoas indicam aqui, se você vai entender as histórias das pessoas que indicam aqui, você dificilmente não vai se tornar uma pessoa de sucesso. Então, eu falo que o podcast são histórias de sucesso para pessoas de sucesso. Então, eu conto histórias de pessoas que estão muito próximas da gente, que são realmente histórias interessantíssimas, fico muito feliz, aprendo com todos que vêm aqui, né? Então, eu queria que o André, se você pudesse compartilhar, primeiro, alguma pessoa que te influenciou dentro dessa sua caminhada, sua trajetória, pode ser uma pessoa de Angra, ou pode ser uma pessoa a nível nacional, mundial, que você gosta muito, que as pessoas possam seguir essa pessoa ou entender um pouco dessa história. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Então, uma pessoa, eu vou falar que claramente, quando aqui nos bastidores você já tinha comentado comigo de falar sobre duas pessoas que eu pudesse indicar, né, para que pudesse futuramente vir aqui no Hora do Cafezinho, e pessoas qual eu me espelhei, eu vou falar de uma pessoa daqui de Angra que eu me espelho até hoje. Não assim, me espelho com todos os influenciadores da cidade. Eu tenho um carinho e respeito muito grande por cada uma dessas pessoas que eu tenho a honra, o prazer de conhecê-las, cada uma delas e tal. Mas como eu tenho que falar de uma pessoa que de fato, assim, sabe quando aquela coisa quando bate? Quando você olha, assim, então coisas que batem, não tem jeito, né? Que eu quero indicar, eu quero falar da Lucy Bebel, essa influenciadora da nossa cidade, quero indicar ela aqui, porque ela é uma pessoa que eu vejo ela, assim, é uma pessoa que de todos os influenciadores eu posso dizer que hoje ela se tornou uma amiga. E é uma pessoa ao qual eu me espelhei muito para ser um influenciador. Primeiro, assim, pela luta dela, por ser uma pessoa que é uma professora de inglês, trabalha em 2 escolas, tem 2 filhas, é casada, tem a casa dela, tem que dar conta de uma porrada de coisa, um monte de coisa, e trabalha como influenciadora, e você vê que ela trabalha por amor, e trabalha tudo dentro do nicho dela. Então hoje eu quero aqui falar
né, já que eu tenho que falar apenas de uma pessoa, eu quero falar da Lucy Bebel, essa influenciadora querida aqui da nossa cidade, que eu me espelhei muito e me espelho muito nela, porque nós temos assim, como é que eu vou te falar, as mesmas histórias de vidas muito parecidas. Bateu, né? Bateu. Vocês são quase uma dupla, né? Eu vejo vocês muito juntos. Você pode ver que as pessoas nós estamos sempre muito juntos. Como eu falei aqui, tem um carinho enorme por todos os influenciadores. Sim. Eu me espelho também muito por eles. Esses dias mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram, no feed. Eu tirei uma foto lá no show da Gramotofest, no show do Frejá. Eu tirei uma foto minha da Lucy com a Chadinho, com a Ana Luísa, né? Sim. Então, tipo assim, é uma pessoa, todos eles. Eu aproveitei aquela situação, fiz até uma postagem no meu feed falando que eu me espelhava muito nelas, né? Mas como eu tenho que falar de uma pessoa aqui, então eu me refiro a Lucy Bebel. Com certeza, durante o programa você falou de vários aqui, né? Não deixando de mencionar eles, né? Você automaticamente já tá indicando eles aí, né? Maico Renan, Aninha, Fefezete, Lucy Bebel, todos eles são excelentes pessoas. Amanda, né? Coelho, Murilo. Amanda dá umas vaciladas às vezes, mas tá com crédito. Vamos lá. E queria que você indicasse também um convidado, né, para participar aqui do Hora do Cafezinho Podcast, que tem uma história relacionada ao empreendedorismo, né? E aí a gente entra aqui nessa parte que não precisa ser um influenciador digital, né? Porque tem pessoas que têm histórias interessantíssimas com essa parte do empreendedorismo, mas muitas das vezes não estão lá na internet divulgando, falando, botando a cara, né? Então eu queria que você indicasse um convidado também nesse âmbito. Assim, uma pessoa que eu não posso dizer assim, chega muito ligado ao empreendedorismo. Eu vou falar mais pelo esforço que essa pessoa tem. Eu posso falar? Pode, com certeza. Não, claro, pode falar. Porque quando você falou comigo, porque assim, é uma pessoa que, apesar de ter uma visão muito grande, onde quer chegar, mas era voltada, digamos assim, mais a questão do esporte. Mas tem uma história de sucesso. Tem de luta. Agora mesmo ganhou aqui a medalha, em primeiro lugar no Sub-23 da canoagem, no aniversário do Colégio Naval, das comemorações esportivas que ocorreram agora. Indicar, com certeza. E eu quero falar aqui do Sidney Ramos Júnior, que é um rapaz, é um jovem lutador, é uma pessoa que tem uma história muito legal, assim, é um rapaz novo, mas que luta muito para poder brilhar no esporte, está brilhando, e ele ganhou agora, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez dele, primeiro lugar no Sub-23, subiu ao pódio, inclusive o ETN fez uma matéria com ele essa semana, né? Então, assim, eu tô indo mais por essa visão. Sim. Se você me permite. Não, Leonardo. Com certeza. Lucy Bebel e Sidney em breve serão chamados aqui para participar da Hora do Cafezinho Podcast, com certeza. Entendeu? Tá? Eu acho até que a Lucy vai poder até falar mais sobre essa questão do empreendedorismo, pelo nicho que ela tem também, é uma influenciadora também do Rede Marketing, junto comigo lá, e de outros que ela tem, de grandes empresas da cidade. Sim. Entendeu? Então, acho que nesse foco de empreendedorismo, acho que a Lucy vai poder falar bem aqui no seu programa. Ótimo. Tá? E, André, queria que você compartilhasse aí com o pessoal. A gente já sabe que o Jornal ETN ele vai ao ar todas as quartas-feiras na internet. Se você quer uma exclusividade dessas informações, você tem que assinar o Jornal ETN às terças-feiras. A gente sabe que nas terças-feiras o André está na Rasca Web, né? Então eu queria que você falasse aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas conseguem falar com você, aonde, se eu deixei de falar alguma coisa aqui, pode ficar à vontade, e mandar uma mensagem final para os ouvintes aí do Hora do Cafezinho Podcast. Assim, primeiramente, eu acho que eu consegui, nesse tempo, né, de 1h30 que nós estamos aqui, praticamente, acho que eu consegui falar bem, um breve resumo, né? E para achar o André Teixeira é muito fácil. Nós estamos no Instagram como André Teixeira Jornal ETN, André Teixeira Jornal ETN, esse é o meu @ do Instagram, e no Jornal ETN, @jornal_ETN, ou através do 24 99 996 9488. Então, por esses contatos você pode me achar. E qual foi a outra pergunta que você fez para mim? E o jornal vai às quartas, Isso. Você está no programa da Rasca Web às terças-feiras. Tem algum outro lugar que você aparece, assim? Não, só na Rasca Web mesmo. E dos meus, né, das minhas redes sociais, tanto as minhas quanto do Jornal ETN. E para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem aí pros ouvintes do Hora do Cafezinho Podcast. Gente, eu quero dizer para vocês que sonhar, a gente tem que sonhar sim, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma história de vida, eu vou fechar falando sobre isso aqui. Eu acho importante falar,
Porque as pessoas veem o André Teixeira, eu sou desse meu jeito, sim, eu sou muito autêntico, mas eu quero falar que você nunca pode desistir daquilo que você sonha, você almeja, e nada de ruim que aconteça na sua vida você pode. Eu sou uma pessoa que, eu não tô aqui contando, eu tô só apenas testemunhando, deixar isso bem claro. Eu sou uma pessoa que eu tive tudo na minha vida, meu pai ganhou na Loteria Federal, meu pai perdeu tudo, a ponto da gente não ter lugar para morar, a ponto da gente ter que passar fome. E eu acho que a vida nos dá essa situação e hoje, graças a Deus, eu sou o que eu sou. Então, nunca desistir daquilo que você queira, ir à frente, ir avante, mas acima de tudo, você ter dignidade, você ter caráter. Eu acho que esses são os pontos primordiais para que nós, seres humanos, possamos alcançar aquilo que a gente almeja. Então, é esse recado que eu deixo aqui pro seu programa. André, queria agradecer demais. Nada, eu que agradeço a você. Aqui. Queria agradecer aí que acompanhou o podcast. Estou muito feliz pela proporção que o podcast está tomando, né? Queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Não pode esquecer. Com certeza. Vieira Contabilidade, Bar do Chuveiro, Isoangra. Sem vocês, nada disso seria possível. Queria lembrar de você de curtir esse vídeo, compartilhar com uma pessoa que quer ouvir essa mensagem e não deixar de se inscrever no canal, gente. Não curtiu, não compartilhou? Se inscreve no canal que já ajuda. Queria desejar uma boa noite para todos vocês. Um grande abraço, bebam água, comam frutas e assinem o Jornal ETN. Obrigado mais uma vez, Leonardo. Um beijo carinhoso a todos aí que estarão nos assistindo. Parabéns pelo seu trabalho também, trabalho de qualidade, um trabalho ético, assim, primordial aqui, que você continue almejando aí tudo aquilo que você deseja. Rumo aos 1.400 programas. Se Deus quiser. Obrigado aí pelo convite. Tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau.